O que teria acontecido se Gohan fosse criado para ser um deus da destruição? Parte 3, Universo 11. Então Margarita? O que acha da minha ideia? Acho uma excelente ideia, Sr. Belmont. Creio que dessa forma o jovem Gohan irá se desenvolver muito mais. Ótimo! Onde ele está? Ele está câmara de meditação. Muito bem. Chame-o até aqui. Margarita então com seu cajado informa Gohan que Belmont queria conversa com ele. Gohan atende o chamado e vai até os dois. Chegando Belmont fala que Gohan irá sair em viagem pelo Universo 11 para conhecer os planetas, suas raças e populações. Gohan fica animado com essa notícia e agradece pela oportunidade. Belmont fala, mas antes de partir jovem Gohan, quero que me mostre seu poder máximo. Sim, Sr. Belmont. Gohan então se transforma em Super Saiyajin Deus. Incrível Margarita. Vejo que em dias ele dominou com perfeição o Ki divino. Sim, Sr. Belmont. Gohan tem um potencial natural. Estou muito orgulhoso de você, jovem Gohan. Obrigado, Sr. Belmont. Muito bem, quero que me ataque. Vamos, me ataque com todas as suas forças. Gohan fica sem entender o porquê do pedido de Belmont, mas não questionou suas ordens e ataca o deus da destruição com todas suas forças, acertando um soco no rosto de Belmont. Mas esse soco nem sequer faria Belmont se mexer. Gohan fica assustado com o que vê e quando ele menos espera é atingido por um soco de Belmont que faz Gohan ficar à beira da morte com todos seus ossos quebrados, consequentemente voltando para a forma base. Por favor, Margarita, cure ele. Margarita cura Gohan em piscar de olhos, coisa que também impressiona Gohan. Belmont então diz, viu jovem Gohan? O quão longe ainda está? Eu sei que essa não é a situação em questão, mas que isso sirva de lição para que nunca fique dominado pela arrogância e que não seja controlado por sentimentos perigosos como orgulho. Gohan agradece pelo ensinamento que recebeu e Belmont diz, escute Gohan, você irá viajar por esse universo durante 5 anos para conhecer tudo sobre ele. Também terá que aprender a sobreviver, como se alimentar sozinho e como conviver com vários tipos de povos. Depois desses 5 anos Margarita irá buscá-lo. Estou ansioso para ver seu progresso. Não irei decepcioná-lo, Sr. Belmont. Nem você, Senhora Margarita. Gohan então é deixado em um planeta qualquer do Universo 11 e inicia sua grande aventura. Universo 7, Planeta Namekusei. Senhor Frieza, vejo que mais 2 poderes de luta chegaram em Namekusei aqui próximos de onde estamos. Deve ser Vegeta e Nappa. Sempre soube que Vegeta acabaria me traindo igual ao pai dele. Dodoria fala para Frieza não se preocupar, pois Kui avisou que Vegeta e Nappa estavam vindo para Namekusei, então ordenou que Kui também viesse e os matasse assim que chegasse. Frieza diz, muito bem, soldado Dodoria. Mas certifique-se da derrota dos Saiyajins. Kui e Vegeta têm os mesmos poderes, mas não se esqueça que Nappa está com Vegeta. E isso deixará Kui em desvantagem, mesmo Nappa tendo um poder de luta muito menor que o de Vegeta e Kui, como deseja grande Frieza. Irei até eles. Dodoria então vai até onde está Vegeta e Nappa. Kui, como na história original, chegaria até onde estava Vegeta e diz que irá matá-lo por trair Frieza. Kui então lança uma bola de energia contra Nappa, que com dificuldade consegue mandar de volta para Kui, que desvia com dificuldade. O que? Como você rebateu meu ataque? Vegeta e Nappa riem de Kui. Kui, sem entender, olha no seu rastreador e vê que o poder de luta de Nappa era de 14.000 e o de Vegeta era 24.000. Kui entraria em desespero e tentaria fugir, mas como na história original Vegeta o mata sem piedade. Nessa, Dodoria chegaria no campo de batalha e veria toda a cena e também os poderes de luta dos Saiyajins. Dodoria fica assustado com o poder de luta de Vegeta, que imediatamente aparece atrás de Dodoria e começa a torturá-lo. Dodoria, como na história original, fala para Vegeta que foi Frieza que destruiu o planeta Vegeta e o motivo de ter destruído. Nappa e Vegeta ficam surpresos com essa revelação, mas mesmo assim Dodoria seria assassinado por Vegeta. Longe dali, no vilarejo onde estava Frieza, um dos Namekuseijins destrói os rastreadores e, diferente da história oficial, os soldados de Frieza matam todos os Namekuseijins, inclusive Dende.
Frieza então volta para sua nave com as esferas do dragão e manda Zarbon ir atrás de Vegeta e Nappa. Enquanto isso, Vegeta e Nappa destruem as aldeias de Namekusei para achar esferas do dragão, mas só encontrariam uma e, como na história original, a jogariam no fundo de um rio próximo. Eventualmente Vegeta e Nappa acabariam encontrando com Zarbon, que Zarbon teria a mesma luta contra Vegeta, o forçando a se transformar, assim derrotando os dois Saiyajins, os deixando à beira da morte. Zarbon voltaria para a nave de Frieza e fala o que aconteceu. Em seguida, outro soldado de Frieza também chegaria e fala que encontrou uma aldeia atacada por Vegeta e Nappa e que matou o último sobrevivente. Frieza fica furioso e mata o soldado e manda Zarbon ir atrás dos Saiyajins e manda outro soldado chamar as forças especiais Ginyu e que é para eles trazerem rastreadores. Zarbon fica assustado por Frieza chamar as forças especiais Ginyu, mas sai para encontrar Vegeta e Nappa, e como na história original, Zarbon acha Vegeta quase morto e acaba levando ele e Nappa para a máquina de regeneração na nave de Frieza. Passariam algumas horas e Vegeta e Nappa se recuperam e, diferente da história oficial, eles não destroem a máquina de regeneração. Graças aos Zenkai, os poderes de luta dos Saiyajins seriam: Vegeta 32.000, Nappa 20.000. Vegeta dispara Nappa, causar uma distração para que ele possa roubar as esferas. Nappa então começa a causar algumas explosões na nave, chamando a atenção de Frieza, Zarbon e os soldados. Já Vegeta, como na história original, roubaria as esferas do dragão, então ele e Nappa fogem da nave de Frieza. Frieza manda Zarbon ir atrás dos Saiyajins e trazer as esferas. Zarbon assim o faz e acaba encontrando os Saiyajins, e como na história original, Vegeta mataria Zarbon. Vegeta então diz: Nappa, vá buscar a outra esfera do dragão e me encontre aqui, assim teremos 6 esferas, faltando apenas uma para completar as 7. Nappa então vai a toda velocidade e busca a esfera que eles esconderam e volta para onde está Vegeta. Assim os Saiyajins teriam 6 esferas do dragão. Vegeta e Nappa se escondem por um tempo para Frieza não encontrar eles, e um tempo se passa e os Saiyajins decidem ir atrás da última esfera. Eles se concentram e sentem duas energias muito distantes dali, que era Neo e o Grande Patriarca. Vegeta e Nappa vão a toda velocidade até lá, mas como na história original, as forças especiais Ginyu chegam em Namekusei, e por Vegeta e Nappa sentirem o que eles sabem que são as forças especiais Ginyu, então voltam para onde estavam as esferas do dragão. Mas infelizmente as forças especiais Ginyu chegariam primeiro, e como na história original, o Capitão Ginyu rouba as esferas e as leva de volta para Frieza, ficando Vegeta e Nappa contra Butter, Is, Rickon e Gordo. Como na história original, Rickon e Gordo queriam lutar. Gordo lutaria primeiro contra Nappa, e na primeira oportunidade que Gordo para o tempo para atacar Nappa, Vegeta aproveitaria e cortaria a cabeça de Gordo, matando. Rickon então diz que lutará contra Vegeta, e a luta dos dois seria a mesma, onde Vegeta seria espancado por Rickon, ficando muito ferido. Rickon se prepara a matar Vegeta, mas Nappa o salva. Assim Rickon voltaria sua atenção para Nappa, que também seria espancado por Rickon. Os Saiyajins estavam prestes a ser mortos, mas uma ajuda inesperada chega ao campo de batalha. Era Neo. Vegeta e Nappa ficam impressionados ao sentirem o grande poder de Neo. Butter e Is ficariam sem entender, pois não imaginavam que ainda tinha Namekuseijins vivos. Rickon diz: então ainda tinha Namekuseijins com vida? Isso não importa. Amigos, qual o poder de luta desse verdão? Butter e Jess ficariam impressionados ao verem que no rastreador dizia que Neo tinha um poder de luta de 42.000. Rickon ficaria assustado, mas não acredita e diz que o aparelho deve estar quebrado e ataca Neo. Os dois teriam uma batalha equilibrada no início, mas Neo tinha vantagem e supera Rickon o matando, deixando todos ali impressionados com o poder de Neo. Neo então olha para Butter e Jess, mas de repente Neo se assusta ao perceber que Frieza estava indo até onde estava o Grande Patriarca. Butter fala para Neo não fugir, os enfrentar, e Neo fala: vocês já estão mortos, é só olharem para trás. Neo então vai a toda velocidade para onde estava o Patriarca.
Botter e Jess ficam sem entender, mas quando olham para trás tem uma grande surpresa, assim entrando em desespero com a visão na frente deles, que era uma lua artificial e Nappa se transformando em macaco gigante. Nappa tinha 20.000 na sua forma base e em sua forma de Ozaru ficou com incríveis 200.000 de poder de luta e sem perder tempo com uma poderosa bola de energia lançada da sua boca transforma Botter e Jess pó, mas por Nappa está muito ferido pela luta contra Riku com seu corpo não aguenta manter a transformação de Ozaru e ele volta para sua forma base. Vegeta diz que eles precisam se recuperar o quanto antes pois o Capitão Gnil ainda está vivo e ele já deve estar vindo para cá assim que perceber que os poderes de luta dos seus soldados sumiram. Então Vegeta e Nappa se escondem em uma caverna um pouco distante do campo de batalha para se recuperarem um pouco. Algumas horas se passam e Capitão Gnil finalmente percebe que os poderes de luta de todos sumiram então parte para o campo de batalha. Vegeta e Nappa percebem isso e abaixam seus kis e partem para a nave de Frieza. Capitão Gnil chega no local da luta e só encontra os corpos de Riku e Gordo e os corpos despedaçados de Botter e Jess. Gnil fica furioso e começa a procurar Nappa e Vegeta mas não os encontra. Vegeta e Nappa acabariam chegando na nave de Frieza mas estava com muitos soldados, mas isso não seria problema para os Saiyajins, mesmo feridos que acabam com todos os soldados. Vegeta então dispara Nappa entra na máquina de regeneração primeiro, pois ele está menos ferido, assim a máquina irá curá-lo mais rápido se entra os dois. Nappa então entraria na máquina de regeneração e algum tempo depois o Capitão Gnil voltaria para a nave de Frieza e vê todos os soldados mortos. E aí nessa hora Nappa sai da máquina de regeneração e Vegeta entraria em seguida para se recuperar. Se lembrarmos da história original Vegeta sofreu seu primeiro Zenkai após sua luta contra Goku onde seu poder de luta foi de 18.000 para 24.000, seu segundo Zenkai foi quando ele enfrentou Zarbon que seu poder era 24.000 e após o Zenkai ficou entre 30.000 e 32.000. Vegeta também teve um outro Zenkai após sua luta contra Riku onde seu poder aumentou tanto que ele pode matar Jess com muita facilidade e também bater de frente com Frieza na sua primeira forma. Já com Nappa não seria diferente, por ele ser um Saiyajin de classe alta. Nessa história Nappa também teve a mesma quantidade de Zenkais que Vegeta mas obviamente por ser mais fraco que Vegeta, seu poder de luta era sempre menor. Dessa vez após se curar após a luta contra Riku e as forças especiais, Gnil Nappa aumentou muito seu poder de luta e consegue ter uma luta muito equilibrada e violenta contra o Capitão Gnil, mas o Saiyajin consegue levar vantagem e nessa hora que Gnil percebe que será derrotado então se deixa ser espancado por Nappa para trocar de corpo com ele e acabaria conseguindo deixando Nappa muito frustrado. Gnil então se prepara para atacar Nappa, mas nessa hora Vegeta se recupera e aparece entre Nappa e Capitão Gnil. Vegeta não pensa duas vezes e espanca Gnil que estava no corpo de Nappa. Gnil então pensa em trocar de corpo com Vegeta, mas nessa hora Nappa pula na frente e recupera seu corpo. Vegeta então mataria Gnil de uma vez. Vegeta leva Nappa que estava quase morrendo para a máquina de regeneração e lá pouco tempo depois Nappa se recupera aumentando muito seu poder e pergunta: Vegeta, por que você fez isso? Não pense que fiz isso por você Nappa, eu já tinha me recuperado faz tempo e sabia que Gnil iria usar aquela técnica para trocar de corpo com você então esperei para que você ficasse naquela situação para poder aumentar seus poderes. Seus poderes agora devem estar próximos dos meus e precisaremos disse, pois Frieza ainda está vivo. Nappa fica impressionado com a genialidade de Vegeta. Longe da linha por conhecer um caminho mais curto chegaria primeiro à casa do grande patriarca. O grande patriarca agradece Nil por ele ter ido ajudar os Saiyajins, pois isso agora deu alguma chance para eles. O grande patriarca pede para Nil abaixar sua cabeça e assim como fez com Gohan e Kuririn, ele libera os poderes ocultos de Nil que ficaria com 420.000 de poder de luta. Nil ficaria impressionado com seu poder, mas o grande patriarca fala que isso não será o suficiente para derrotar o inimigo que está por vir então o grande patriarca e os três Namekusein
Saiyajins que foram mortos por Frieza na história original quando Frieza foi até o grande patriarca, que dessa vez chegaram primeiro do que na casa do patriarca, fazem assimilação com Neo aumentando em muito o poder de Neo. Frieza então chega na casa do grande patriarca perguntando sobre as esferas do dragão e Neo joga a última esfera do dragão transformada em pedra na frente de Frieza e Neo fala que agora as esferas do dragão viraram pedra por causa da ausência do grande patriarca. Frieza ficaria furioso por não poder realizar seu sonho e jura matar Neo e destruir Namekusei. Longe dali Vegeta e Nappa veem as esferas do dragão transformadas em pedra e também desesperam. Nappa pergunta o que eles farão e Vegeta diz que só os Namekuseijins devem saber o que aconteceu. Nappa então percebe que o Ki de Frieza está no mesmo lugar daquele Namekuseijin que os salvou, mas o Ki do Namekuseijin está diferente. Está muito maior do que da última vez que o viram. Vegeta fala para Nappa que está na hora deles enfrentarem Frieza, que se eles unirem as forças com o Namekuseijin eles poderão derrotar Frieza.